Olá, boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes e dar início ao curso Acervo em Paisagem, Arte, Territórios e Cartografias. Eu me chamo Mariane Vieira e eu terei a honra e o privilégio de mediar esse ciclo de encontros que denominamos paisagens. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, pele clara, cabelos cacheados. Estou vestindo um vestido de algodão cru com listras pretas e um óculos com uma armação que é transparente. Essa é a segunda edição do curso Acervo em Paisagem, que surgiu de uma vontade da instituição em promover um espaço de diálogo e reflexão a partir de temáticas que atravessam o seu próprio acervo e o legado do Roberto Burle Marx e de seus colaboradores. Então, a primeira edição, denominada Acervo em Paisagem, um convite ao convívio e à reflexão, foi realizada no ano passado e todos os encontros podem ser acessados no canal do YouTube do Instituto Burle Marx. Então, como nós começamos a organizar essa segunda edição, nós queríamos ampliar ainda mais o debate iniciado no ano passado, trazendo temáticas que dialogam diretamente com a nossa missão e os nossos valores. Então, em especial com o compromisso de inspirar novas visões de futuro, a partir do contato com trajetórias e projetos que nos desafiam a pensar novas práticas. Então, esse curso não seria possível sem os nossos palestrantes. Então, eu agradeço por aceitarem nosso convite de construção coletiva dessas paisagens. Agradeço igualmente a toda a equipe de produção que atua nos bastidores, viabilizando esse espaço. O curso conta com patrocínio do Itaú Unibanco por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A dinâmica do curso consistirá em encontros semanais, todas as terças e quintas-feiras, entre hoje, 28 de outubro, e 6 de novembro, das 19h30 às 21 horas. Então, eu peço que vocês também fiquem atentos ao chat, onde irá circular a lista de presença. Hoje, no nosso primeiro encontro, nós ouviremos experiências concretas, né, que apontam para caminhos de construção de cidades plurais. Então, para isso, eu tenho a alegria de convidar Larissa Amorim e Pedro Rivera. Eu farei uma breve apresentação de ambos. O Pedro Rivera é arquiteto e urbanista, cofundador dos escritórios Rua Arquitetos e PDRV Arquitetura, foi professor da Universidade de Colômbia e diretor do Estúdio X. Seus trabalhos foram exibidos em instituições como o MoMA, o MAN de São Paulo. Ele participou de diversas bienais, né? A Bienal de Arquitetura de Hong Kong, Chicago, Veneza e São Paulo. Entre seus projetos estão a sede do Campo Olímpico de Golfe, Rio 2016, o Complexo do Ver o Peso e o Parque da Pavuna. Larissa Amorim é cria da Penha, jornalista formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduada em Comunicação Organizacional Integrada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Atualmente é coordenadora executiva da Casa Fluminense, um espaço permanente para o debate e a construção de políticas públicas na metrópole do Rio de Janeiro, cujos focos são fortalecer lideranças e organizações populares e monitorar e incidir sobre políticas públicas. Está como conselheira da Rede Comoar, Datalab Instituto Marielle Franco. Integra a Aliança Territorial de Fundos e a Rede de Adaptação Antirracista. Então, a dinâmica do curso vai consistir em palestras, né, que terão entre 20 e 25 minutos. Então, cada palestrante, depois de terminar a sua fala, eu vou, ao longo desse processo, convidar que vocês mandem suas perguntas pelo chat, porque ao final a gente vai ter um espaço para o debate. E eu já convido, por favor, o Pedro para começar a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Instituto pelo convite. Eu sou um homem branco, um pouco baixinho, barbudo, meio careca e uso óculos. Eu estou vestindo uma camisa preta, com listas brancas. Bom, vamos começar? Já entrou a minha tela? Bom, vamos lá. Enfim, eu dei o nome a essa apresentação de Purgatório da Beleza do Caos. Isso é uma música do Fausto Fawcett sobre o Rio, mas eu acho que resume um pouco qualquer cidade brasileira, né? Que é um estado, a gente vive nessas cidades um estágio simultâneo entre o que é paraíso e o que é inferno. E essas raízes vêm desde a época da colonização, né? Que é essa visão que a gente tem do paraíso tropical como um lugar abundante, fértil, luminoso, né? Essa visão dos colonizadores, mas também uma visão desse local como local pronto a ser explorado, né? Então, enfim, assim, meio que em resumo, a gente vive nessa paisagem idílica que ela foi conquistada a partir de ferro e fogo, né? No nosso caso, assim, a partir do genocídio,
né, indígena e da escravidão. Então, assim, essas cidades hoje, de alguma forma, elas refletem um país que nunca se reconciliou e pouco tentou se reconciliar com a sua própria história, né? E a gente continua a reproduzir desigualdade e violência, nessas cidades. Essa imagem desses dois meninos vendedores de amendoim é de um filme de 55 do Nelson Pereira dos Santos, que é um dos percussores do cinema novo, chamado Rio 40 Graus, né? Ele é um filme documental que ele acompanha o cotidiano desses vendedores de amendoim pelo Rio de Janeiro, né? E ele retrata a desigualdade e o contraste entre as classes sociais, asfalto e morro, que é um termo que eu nem gosto muito dessa comparação, entre o luxo e a miséria, né? E de alguma maneira esses meninos eles representam, né, por essa batalha cotidiana, né, e essa opressão que eles sofrem na cidade, eles representam um pouco essa nossa herança, né, esse passivo que a gente tem enquanto nação, né? E o Brasil, assim, embora um país vasto, é um país essencialmente urbano, né? A gente tem uma taxa de urbanização gigantesca, né? E aí, para entender essa cidade brasileira, e aí minha perspectiva é a partir do Rio, tá? Assim, então ela não abrange a totalidade de todas as cidades brasileiras, mas uma boa parte das grandes metrópoles brasileiras. Então é importante a gente olhar como essas populações habitam esse território, né? Então isso sempre me interessou. Eu estudei nos anos 90 na Ilha do Fundão. A Ilha do Fundão, para quem não conhece, ela fica na Baía de Guanabara e ela fica próxima à Favela da Maré, que é um complexo de favelas, na verdade, com mais de 140 mil pessoas, né? E todo dia ela atravessava aquilo, indo estudar na faculdade, e não se tratava disso. Assim, era muito bizarro como esse tema ele estava fora. Eu comecei a me interessar sobre isso e fui me engajando de alguma maneira de aprender, de tentar entender o que que significa essa desigualdade do território, né? Então, eu vou começar aqui fazendo um breve resumo assim de uma leitura sobre o processo de moradia, e depois eu vou falar sobre alguns projetos e pesquisas que eu desenvolvi, né? Essa imagem é uma imagem de um cortiço, né? Os cortiços eram até a virada do século XX, né? Assim, era onde as populações urbanas pobres viviam, né, no Rio de Janeiro, né? E essas populações eram pequenos comerciantes, ex-escravos, imigrantes, recém-chegados. Então, eram populações que tinham poucos recursos, mas uma coisa muito importante, elas viviam dentro do tecido formal da cidade. Os cortiços eram superpopulosos, eram precários, tinham condições muitas vezes muito insalubres de higiene, mas estavam dentro do tecido urbano da cidade. Ou seja, não havia uma ideia que a gente vai construir, a gente vai ver como ela foi construída, entre uma divisão entre centro e periferia, que é uma divisão entre quem tem acesso, quem tem direito de constar na imagem da cidade, na representação da cidade, naquilo que é constituído como território formal da cidade, quem não tem esse direito, né? É, então, até a grande reforma urbana que o Rio de Janeiro passou com a proclamação da República, né? Isso também é simultâneo também com o fim da escravidão e com uma grande população que deixa o campo, né? Uma população que estava escravizada, que deixa o campo e vem para a cidade. Essas coisas são praticamente simultâneas, né? A proclamação da República, né? O Rio de Janeiro vai passar por uma grande reforma urbana. E essa reforma urbana ela tem muito a ver com o posicionamento da cidade e de uma representação, ou seja, como essa cidade quer se apresentar, essa cidade da República, uma cidade moderna, em oposição a uma cidade colonial, né? E, enfim, ela vai buscar uma inspiração em Paris, vai abrir as avenidas, né? Isso é a Avenida Rio Branco, inspirada na reforma de Haussmann, vai construir monumentos como o Teatro Municipal, modernizar os portos, mas também ela vai dizer: nessa cidade não cabem as populações empobrecidas, né? Uma das primeiras ações, né? Até mesmo antes da implantação do plano da reforma Passos, é a demolição dos cortiços e a expulsão dessas populações. Então, essa ressignificação da imagem da cidade, né, dessa comunicação da República para as nossas populações e no cenário global, ela passa por um apagamento dessa população. E aí, ironicamente, né, eu acho que muitos de vocês devem conhecer essa história,
a demolição dos cortiços foi um dos motores para a expansão das favelas. Né? O Morro da Providência, de onde é essa foto, ele originalmente chamava Morro da Favela, e ele tem duas formas principais que impulsionaram o seu desenvolvimento, seu crescimento. Né? Um foi a demolição dos cortiços. Né? O cortiço do Cabeça de Porco, que ficava na área portuária, onde o Morro da Favela, o Morro da Providência fica até hoje, tinha 2.000 pessoas. Né? Uma parte dessa população, e há relatos, inclusive, de que materiais foram trazidos para esse local para construir os barracos. E outras são os soldados, muitos deles negros, que foram combater a revolta de Canudos, na Bahia. Eles ficaram muitos anos acampados lá, por fim, quando eles derrotam Canudos, eles voltam e eles são permitidos a acamparem no Morro da Favela, que fica também junto ao quartel-general do Exército, e a ocupar esse lugar. Então, assim, a síntese do surgimento, e a palavra favela vem de Canudos, né? É uma vegetação que havia lá. Eles trouxeram esse nome dessa vegetação que também havia no Morro da Providência e deram o nome desse local assim. Então, assim, a origem desse nome também é uma origem que tem a ver com esse processo de disputa, né? E de muita violência social do Rio de Janeiro. Né? A gente vai ter nos anos 40, 50 assim, as favelas começam a se desenvolver nos morros, mas isso ainda é relativamente população relativamente pequena da cidade. Nos anos 50 isso vai chegar a 7%, hoje é cerca de 20%, né? E até os anos 60, que é quando vem a ditadura militar, a situação fica mais ou menos quieta, umas iniciativas do poder público de construção, por exemplo, do pedregulho, né, de tentar políticas habitacionais, etc. Mas as favelas são meio que deixadas quietas até o governo militar. Né? A Praia do Pinto ela é emblemática porque ela ficava na zona nobre do Rio de Janeiro, entre Lagoa e Leblon. Leblon é o bairro do Manuel Carlos da novela, né? O bairro mais caro do Rio de Janeiro. Ela ficava ali e ela, né, na calada da noite, ela começa a sofrer um processo de incêndio para a expulsão dessas populações. Então, a ditadura militar ela vai implantar novamente uma política de remoção. A gente, nesse momento, as favelas estão crescendo sua presença na cidade. Aquilo que era morro, margem de rio, que não interessava a ninguém, começa a interessar, começa a ser objeto de interesse da especulação imobiliária. Então, esse processo ele volta e volta com força, né? E essas populações são expulsas para fora da cidade. De novo, as pessoas são tiradas do que é entendido como a cidade do Rio de Janeiro. Né? Essa imagem é de Cidade de Deus. Cidade de Deus ficava lá longe, na periferia, longe pra caramba. Hoje já está dentro da cidade, mas ele ficava na terra de ninguém, né? E enfim, não tinha nenhum tipo de infraestrutura, né? Tinha as casinhas lá, tinha ônibus de manhã e ônibus de tarde para levar os trabalhadores para a cidade, e mais nada, basicamente. Né? Então, essas pessoas perderam seus laços sociais, perderam seus empregos. Basicamente, elas foram excluídas e jogadas para fora da cidade, para construir um conjunto militar para ser ocupado por militares, que chama Selva de Pedra, no Leblon. Então, assim, essa seria o que eu chamo assim de terceira fase, né? A primeira, os cortiços, a segunda, como esse início da ocupação, essa terceira, uma nova fase de remoção, mas aí o governo militar ele começa também enfim, ele começa a perder força nos anos 80. Existe uma reação popular muito forte às políticas de remoção. Várias associações de moradores e organizações civis começam a atuar. O Rio de Janeiro chega a ter um vice-prefeito que era presidente da Associação de Moradores das Favelas. Né? Então, para a gente entender a força que essas associações vieram a ter nos anos 80, e começa a se entender que há uma legitimidade daquelas populações de ocupar esses espaços. Né? Então, começam as primeiras tentativas de projetos, alguns pelo poder público, outros pela sociedade civil, de mutirão, de organização. Então, prover material de construção, assessoria técnica. O Brizola é eleito governador do Rio de Janeiro e na campanha diz vai chover tijolo na favela, ou seja, ele vai deixar que as pessoas melhorem as suas casas. Então, e aí, enfim, começa-se um processo de se entender que as favelas têm um direito de estar na cidade. E isso vai chegar no Favela Bairro nos anos 90, que foi uma política muito importante, assim, muito inovadora, e que serviu de inspiração de várias cidades do mundo. Foi uma experiência de referência internacional,
que passou aí, eu acho que ela dá um passo adiante também, a mutirão, que eu acho que o mutirão ainda tinha uma coisa cruel, né? Porque o cara, ainda que houvesse mutirões remunerados, o cara trabalha a semana toda, chega no fim da semana, ele ainda vai trabalhar para construir a escadaria, para trazer a rede de água, né? E aí no Favela Bairro, não, isso entra dentro do processo da cidade, do processo de licitação, concurso de arquitetura, contratação de empreiteira, e não é mais o morador que é o responsável pelas melhorias, né? É, e aí o foco do Favela Bairro é na melhoria do espaço público, né? Então, o investimento é feito no espaço público, nas redes, nos acessos, nos equipamentos. Ele deixa de ser o foco na habitação, entendendo que as pessoas mal ou bem estão dando algum jeito, né? Assim, uma solução para a questão da habitação, né? Então, isso vai perder muita força no começo dos anos 2000, e aí a gente vai entrar numa outra história. Mas aí eu queria só fazer um break aqui, uma observação, né? Eu acho que tem essa frase do Kenneth Frampton, que é um grande pensador da arquitetura, muito importante, e que ele chama atenção para essa característica brasileira da reflexão estética, da reflexão filosófica e do projeto e da política estarem juntos. Dessas coisas não serem independentes e separadas umas das outras, né? Ele vai estar muito falando a partir da experiência moderna, né, do modernismo na arquitetura, né? Mas eu acho que, com todos os seus problemas que a gente sabe sociais que houve com o modernismo, mas eu acho que isso perpassa o modernismo. Acho que é uma característica de se pensar a arquitetura no Brasil, que é juntar isso tudo no mesmo saco. E aí eu vou falar um pouco da minha experiência aqui meio que correndo, porque o nosso tempo está indo, né? De como eu fui, de alguma maneira, tentando achar meios, eu e meus parceiros, para entender essa cidade, para pensar sobre essa cidade, né? Eu acho que um trabalho assim seminal para mim foi em 2005. Foi uma exposição, era o ano do Brasil na França. A arquitetura não estava representada, foi um ano inteiro de milhões de eventos culturais e a gente propôs, vamos falar de arquitetura e cidades. E aí, naquele ano, o que é importante para a gente tratar num cenário global? A questão da favela, né? A questão do Rio de Janeiro mais importante é essa. Então, a gente foi fazer um trabalho que é uma espécie de uma exposição documentária. Eu acho que o formato dela tem muito a ver com o formato de documentário. A gente voltou ao Morro da Favela, aquela que eu mostrei, o Morro da Providência, e a gente trabalhou junto com uma ONG que tem ali na área portuária, com os meninos, e para fazer um registro desse lugar, né? E esse registro ele foi composto de alguns elementos. Um elemento foi uma colagem, é, e porque a colagem foi escolhida como linguagem, porque, enfim, a favela é uma colagem, né? As favelas são uma colagem de momentos, de materiais, de possibilidades, então elas são construídas a partir de partes, é um todo que se faz a partir de partes, então havia na representação uma ligação muito forte com o tema que a gente estava tratando, e testemunhos de várias pessoas, de moradores das favelas, de intelectuais, de ativistas, enfim, um bando de gente tratando vários temas enfim, que a gente depois organizou por relevância e montou esses painéis que foram instalados na estação do trem suburbano de Paris. E para a gente foi uma grande surpresa, né? Porque, sei lá, 3 meses depois, ainda com a exposição em cartaz, eclodiu uma grande revolta em Paris das periferias parisienses, formadas por imigrantes e habitando conjuntos habitacionais, insatisfeitas, né, com a sua condição de periferia, né? Insatisfeitas como a sociedade os tratava. Então, a gente vê que as formas mudam, mas os temas, de alguma maneira, são temas universais, né? Esse slide aqui é um slide que me acompanha há muito tempo. Isso eu tirei essa foto, deve ter uns 20 anos ou 15 anos, no Morro Dona Marta. Era um menino, assim, e eu acho que tem esse menino, esse menino tem para mim, ele tem uma representatividade muito grande, e eu acho que tem a ver com uma mudança muito grande que ocorreu na sociedade brasileira, né? A gente já está falando aqui dos anos 2000 e pouco, né? E que são os anos lá né, do Lula, do acesso da universidade, da cota do FIES e de uma profunda mudança na pirâmide social do Brasil. Eu acho que essa é uma mudança que operou e vem operando no nosso país que não se volta atrás,
né? E esse menino, ele é orgulhoso, ele tá ali orgulhoso do cabelo dele de jogador de futebol, mas ele tem uma estética que ele está buscando, arrumadinho, ele com essa bola, etc e tal. Então, eu acho que uma reconfiguração social de protagonismo que vai acontecer a partir desse meados dos anos 2000, que eu acho que é muito importante para a gente entender a sociedade. E acontece também uma mudança, essa mudança de relação de, eu estou chamando isso de periferia e centro, embora no Rio de Janeiro esteja tudo meio misturado territorialmente. É muito importante a gente entender isso, que isso tem várias escalas, né? Isso também é lá a crise da financeira de 2009, né? Então os países BRIC, eles têm um protagonismo, eles adquirem um protagonismo dentro da escala global, né? As nações dominantes, elas perdem força, então a nossa voz, né, ela passa a ser ouvida, a gente passa a ocupar os seus espaços, e isso acontece dentro da cidade também. Essa garotada que está na faculdade, que está estudando, que está não sei o que, também passa a ter voz, são as políticas de cota também. Então tem uma mudança muito grande. Então eu comecei falando dessa coisa da ideia de cidade, do que a gente exclui, do que inclui, etc. e tal, porque eu acho que esse aspecto simbólico ele é tão importante quanto o aspecto prático das coisas, né? Porque ele é capaz de influenciar, ele é capaz de buscar espaços, né? E isso começa também a interferir em como a gente lida com a cidade. Sei lá, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, vão ter alguns projetos que começam. O Favela Bairro não tinha aspectos simbólicos, muito poucos. Ele era muito pragmático, ele era muito legitimador de um processo social. E agora começa a se buscar aspectos simbólicos. A gente pode discutir a qualidade do aspecto simbólico escolhido, ou de que forma isso virou uma espetacularização. Mas isso começa a estar incorporado, né? Isso de uma maneira menor no Parque de Madureira, que é um grande parque da escala quase do Aterro do Flamengo, né? Que é feito em Madureira, que é um bairro, enfim, não é um bairro pobre, é um bairro rico, mas é um bairro que tem várias favelas, é um bairro negro, é um bairro histórico da cidade, assim, da zona norte da cidade. O teleférico do Alemão, que enfim, é uma extração estranha do modelo teleférico da Colômbia, uma implantação problemática, no meu ver, mas se começa a pensar essas coisas começam a circular. Essa ideia, né, da periferia, de incorporar a periferia, essas ideias começam a circular. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né? Assim, embora eu já me expliquei que eu sou um homem branco aqui de classe média, né, essas coisas sempre me incomodaram, né? E eu acho que a gente, assim, eu acho que a chave que a gente tem que ter primeiro, que a gente não pode entender que o Brasil é uma nação ocidental. Nós não somos uma nação ocidental. A entender o Brasil como uma nação ocidental é uma das formas de controle e de imposição que esse país tem, né? O Brasil tem 50% da população é negra, né? Incluindo pardos, etc. e tal, mas dentro da matriz do IBGE é uma população negra, 55%. Então, é a maior parte do Brasil. Então, a nossa cultura ela é profundamente enraizada nisso, né? Indígena, africana, ela é muito enraizada. Estados Unidos, por exemplo, não tem nem 20% de população negra. Quando a gente pensa, Estados Unidos e Brasil são países, né, nas Américas, com grandes populações negras, nada. Né? Aí tudo bem, Caribe é outra história, mas grandes países é o Brasil. Né? Então, enfim, isso a gente tem que pensar. E aí eu não tenho respostas para isso, mas aí a gente vai buscando caminhos, né? Eu tive a chance, assim, de durante 7 anos dirigir o Estúdio X, que foi um espaço de arquitetura da Universidade de Colômbia, que é um espaço para palestras, exposições, muito ativo de arquitetura no Rio de Janeiro. Isso me permitiu fazer algumas pesquisas, né? Uma delas foi essa, Lutar, Ocupar, Resistir, né? Ela é de 2016 e ela é sobre os movimentos sociais de habitação, né? Então, eu olhava para aquilo, assim, eu já tinha interesse nisso, eu olhava e dizia, cara, isso, da mesma forma que eu tive interesse em olhar para as favelas nos anos 2000 e antes disso, eu comecei a ter interesse, porque eu disse, cara, isso é um negócio bem interessante, porque o discurso deles é muito vanguardista, né? Utilização de imóveis abandonados, reuso, requalificação, ocupação de moradia nas áreas centrais, embora nem todos os movimentos foquem nisso, mas moradia nas áreas centrais, uma discussão que também é uma discussão contemporânea da arquitetura, uso misto, não vai dar tempo, eu vou parar em algum momento aqui, uso misto, etc e tal. Tem 5 de coisa, né? Eu vou terminar no 5.
Então, essa foi uma pesquisa. Então, a gente estudou como os movimentos se organizam, como é que é a ocupação, como é que eles se mobilizam dentro da ocupação para fazer transformações dos espaços. Entrevistou o pessoal do movimento, entrevistou arquitetos que trabalham com movimentos, etc. e tal. Essa exposição foi depois levada para dentro da ocupação 9 de julho em São Paulo. Né, organizamos encontros, aí a Carmen Franco com o Simplici, levamos o Boulos para a Universidade de Colômbia, né, o Boulos, assim, ó, achei muito importante, quis muito levar ele, isso é 16, dizer, pô, cara, esse cara tem que estar lá, assim, eu achei que acho que é muito política radical, assim, importante, assim, que a gente tem que estar vendo. Depois disso, a gente foi olhar para os conjuntos habitacionais, porque aí o Brasil estava produzindo milhões de unidades, né? No Minha Casa Minha Vida, fantástico, o maior programa do mundo, mas a gente estava produzindo isso. Ou seja, a gente voltou para o programa dos anos 60 dos militares, com exceção de que a gente não estava expulsando as pessoas para botarem aqui. Mas em termos de o que a gente oferece de design, de infraestrutura urbana, de oportunidades que a cidade tem a oferecer, a gente, 50 anos depois, num governo de esquerda progressista, estava imitando o que os governos militares fizeram. Então, a gente foi discutir isso, a gente foi olhar exemplos, o Pedregulho, exemplos de boa arquitetura, né? Santo Amaro, o, o, o- esqueci o nome, meu Deus, deu branco. Então a gente foi olhar e eu sempre nessas pesquisas tem muito a coisa do depoimento, né? Desde o Favelité, das ocupações, de trazer os depoimentos das pessoas. Então tem o depoimento do arquiteto, o depoimento do morador, e a gente entender também os conflitos, assim, o que cada um pretende, como o outro enxerga o que cada um está propondo. Então, tentar ter esse panorama. Depois disso, a gente foi chamado para fazer uma exposição no MoMA, era uma exposição que tinha 6 cidades no mundo, Rio, Lagos, Istambul, Hong Kong, Mumbai e Nova York, que era para entender, ela chamava projetos táticos para grandes cidades, né? Então, você tinha que propor alguma coisa. E a gente foi de novo olhar para a informalidade e entender muito em cima, assim, muito interessado também nos processos de fabricação e da cidade. Assim, é fantástico, mas se a gente parar para pensar, a favela tem um componente pré-fabricado, que é aquela laje, que aquilo é um material industrial, assim, de pré-fabricação, né? Então a gente começou a olhar para isso, reconhecer o que a gente encontra, a cadeira de plástico que é usada para fazer um placemaking, né? Ocupar uma esquina. E uma das coisas muito interessantes, eu acho que é o chuveirão na rua. E que eu vou chegar lá no final com ele de novo. Então, o chuveirão, que é instalar um chuveiro na rua. Assim, é uma coisa como. Que coisa de maluco é essa, chuveiro no meio da rua? Então, e a gente organizou isso, várias dessas coisas num painel de novo, né? Esse painel, painel todo desenhado, bem nerd, assim, todo desenhado no AutoCAD de maluco. E a gente apresentou isso lá. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Não, tem que esperar até o final. Eu tenho mais duas coisas para compartilhar com você, vou ficar no tempo certinho com o meu crédito aqui, que eu vou ficar devendo. E aí, assim, depois disso eu passei da aula na Colômbia, na Universidade de Colômbia, e aí eu resolvi, bom, eu quero olhar a Amazônia com meus estudantes, né? A gente estava ali no começo do Bolsonaro, aquela coisa toda contra os indígenas, Leonardo DiCaprio está atacando fogo na floresta, não sei o quê. Disse, bom, vamos tratar desse tema. É, cara, os indígenas estão há 500 anos, é o que eles falam, né? Que eles estão há 500 anos em guerra com o Brasil. Né? Então, eles falam, não, cara, Bolsonaro é mais um. Assim, a gente está há 500 anos aqui sendo numa guerra. E aí, a lente para olhar para isso foi o filme Fitzcarraldo do Herzog. Eu acho que o Fitzcarraldo ele ilustra muito bem esse processo de essa visão de dominação do território, né? Porque ele quer montar uma ópera no coração da Amazônia, vai navegar até o Peru, e tem uma cena que eu acho fantástica, que é essa cena que ele põe um barco em cima da montanha, porque o rio é muito sinuoso e ele não aceita o tempo do rio, né? E a gente pensou, cara, a gente tem que entender a dinâmica dos lugares que a gente está trabalhando, né? E aí os alunos, eu pedi para eles investigarem ah, como se vive em cima d'água, palafita, os barcos, e eles tinham que descobrir temas, né?
E aí alguns temas foram fantásticos, assim, eles descobrindo a coisa da mineração, e aqui um dos maiores problemas da mineração é que as cidades mineram, destroem, e depois a mineração acaba e as cidades ainda ficam lá sem nem fonte de renda. Então, foram, enfim, foram olhar as diversas diversidades de etnias, pro- é, contrabando de madeira para os Estados Unidos, mesmo depois, o Ricardo Salles teve aquele escândalo dele querendo liberar madeira. Então, foi muito ilustrativo assim de como as coisas acontecem assim. Mas para fechar, assim, eu queria trazer esse projeto com a MBA, que aí a gente está bem dentro de paisagismo mesmo. Eu trabalhei na parte de arquitetura com eles e desse elemento que foi o chuveirão. Eu acho que esses processos disso, tudo isso para dizer que eu acho que esses processos de investigação, né? Eu sou designer, assim, eu dei aula, dirigi estudos, mas eu sou essencialmente um arquiteto de projeto. Eles servem para informar a gente sobre as coisas, para fazer a gente entender mais sobre elas, né? E aí nos foi pedido esse parque, né? Enfim, a gente fez uma licitação, mas chegou esse parque e aqueles pedidos do prefeito, né? A gente quer, tem que ter água e tem que ter um objeto icônico. E aí voltou a história do chuveirão. Aquele chuveirão que estava lá na pesquisa, que foi dar origem àquela exposição do MoMA, ele voltou como esse elemento central do parque e que é o elemento onde as crianças brincam. Acabou, acabei também. E aqui eu vou mostrar a última imagem, tum, 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 que eu acho que é isso, assim. Porque no fundo, para que que a gente faz isso? A gente faz isso para que aqueles moleques lá do começo do filme do Nelson Pereira dos Santos, eles, em vez de estarem vendendo amendoim, a gente quer que eles estejam tomando banho de alegria num chuveirão desse. Obrigado, foi isso. Muito obrigada, Pedro. Eu acho que é muito potente, né, a gente primeiro ter esse cuidado de revisitar sempre o processo histórico. Então, como é que se dá de fato essa criação das cidades, né? Como que as pessoas têm ou não direito a direitos fundamentais, né? Como é que isso não é tão simples assim, nem tão corriqueiro. E também essa oportunidade de experimentar, né? Então, desde a coleta ali dos depoimentos, como é que isso vai influenciar o trabalho da arquitetura e como é que isso vai acabar ali resvalando, né? Como é que as cidades são construídas, né? Como é que isso pode ser de uma maneira positiva ou excludente. Muito obrigada, acho que a gente vai ter um ótimo debate. Já vou passar, a palavra para a Larissa. E vocês podem, por favor, irem mandando as perguntas pelo chat, que a gente vai organizando aqui para logo em seguida, quando a Larissa terminar, a gente poder abrir o espaço para conversa. Obrigada, Larissa. Agradecendo pelo convite ao Instituto, é, é isso na pessoa da Isabela também, e acreditar que, enfim, vamos ter uma conversa interessante depois, né, com a galera que está assistindo a gente. É isso, como a Mari trouxe, eu sou a Larissa Amorim, vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, de cabelo preto, hoje estou usando uma armação amarela e marrom, eu uso uma blusa também listrada vinho e cinza, faz um pouco de frio aqui em casa, mas é isso. E hoje estou aqui para compartilhar um pouco, acho que nessa reflexão, né, na provocação dessa escuta de hoje, né, sobre os cidades plurais, eu venho trazer um pouco algumas reflexões que a gente tem feito a partir da Casa Fluminense, que é uma organização, né, que está atuando na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu estou na coordenação executiva da casa. Eu não sei que quem teve a oportunidade de talvez já entrar em contato com a gente, conhecer. Eu espero que hoje seja um momento da gente se conectar mais. Mas é isso, a Casa Fluminense ela é uma organização que nasce em 2013, né? E acho que quando a gente pensa também, e Pedro passou um pouco, né, sobre marcos e momentos políticos importantes, né? Tanto para a gente pensar a configuração, a construção da cidade do Rio, mas aqui também, e esse
esse ordenamento, esse planejamento urbano, mas aqui em 2013, quando a gente nasce, a gente estava falando muito de uma perspectiva, né, em que a gente estava debatendo o preço da tarifa, que a gente estava falando sobre participação. É, aqui a gente estava diante de um Rio de Janeiro, e aí a nossa provocação tem a ver com, para além da capital, assim, a gente olha a partir da região metropolitana do Rio, mas aqui a gente funda ali, pensa o desenvolvimento de uma organização que pudesse um pouco ser conexão mesmo, né? Ponte entre pessoas, assim. A gente estava ali com os marcos, né, da prévia ali, né, da Copa, das Olimpíadas, então toda uma disputa em torno de uma agenda de que legado é esse que fica para essa cidade ou não, que políticas, o que vai ser feito desses investimentos, que violações estão sendo é, produzidas nessa cidade, que acirramento de desigualdades a gente está vendo acontecer ou não, inclusive para essa ocupação dessa cidade, né, e a forma como essa cidade se organizava. E aí a casa nasce nesse momento, assim, né? E um pouco tentando se provocar uma ideia de como é que a gente poderia juntar uma mesa com mais pessoas com diferentes perspectivas. Então, é isso, pessoas que estavam pesquisando na academia, lideranças, pessoas de movimentos coletivos e organizações das periferias dessa região metropolitana. Então, olhar o Rio de Janeiro na perspectiva de Santa Cruz, né, e não do centro da cidade do Rio, a partir da Baixada Fluminense, né, do leste metropolitano, de São Gonçalo, enfim, né, de diversas outras territorialidades aí dessa região metropolitana, né? E toda vez que eu falar de Rio aqui, quando eu falar da casa, eu vou estar falando desse recorte, assim, dessa escala aqui. Para a gente não nunca fez sentido falar de Rio de Janeiro apenas da capital, assim, né? Pensar as desigualdades, né? E pensar os desafios dessa agenda urbana no Rio, para a gente sempre fez muito sentido pensar isso a partir dessa escala metropolitana, porque é isso, de fato, os nossos principais desafios, né? E a forma como essa desigualdade ela se materializa, ela tem a ver com um trânsito metropolitano dessa escala. Então, hoje aí a gente tem esses números mais atualizados, né? Mas estamos falando de, enfim, uma região metropolitana de 22 municípios, né? Que concentra aí 75% dessa população fluminense, né? Do estado e tal. Então, uma grande concentração, é isso, né? A gente perde ali para São Paulo, em termos de metrópole adensada. É isso, né? Chegando aí a esse tanto de habitantes, né? E falar dela, desses 22, é falar também de uma concentração, né? E de um grande volume, na verdade, que muitas vezes está ocultado, né? Que é pensar que desses 22, 13 municípios são a Baixada Fluminense, né? É. E a gente, nesse marco, acho que hoje, talvez para pensar e ajudar a gente a refletir sobre essa cidade plural, é, a gente a gente um pouco tem uma convocação mesmo, assim, eu acho que uma provocação com a gente, um chamado sobre a reflexão de agendas, assim. A gente fala muito, para quem, enfim, já ouviu falar da gente, então provavelmente se ouviu falar da Agenda Rio 2030 ou das agendas locais de políticas públicas que a gente tem apoiado a elaboração delas por essa região metropolitana. A gente acredita que é parte, assim, né, do nosso papel e tal, para refletir sobre essas cidades, né, e a nossa ação sobre ela. É, eu acho que o exercício de formulação sobre aquilo que a gente gostaria, né, então, sermos também, ainda que não formados para isso, né, na tecnicalidade, mas sermos também planejadores urbanos dessas, sabe, dessa vivência, desse convívio, né, e desses espaços, ele é fundamental, assim, né, então a gente tem um convite muito dessa formulação, dessa construção dessas agendas, dessas bandeiras ali, que ao longo desses anos, assim, né, a casa, vou deixar essa tela, ao longo dessa década a gente tem pensado, essas são as diferentes edições, assim, era mais para a gente ir vendo que durante muito tempo, assim, esses temas, eles foram se atualizando, assim, modificando, então a gente começa refletindo sobre essa integração metropolitana, convívio dentro dessa cidade, espaços de
uma agenda de segurança forte, de saneamento básico. Depois a gente vai avançando, sabe, para agendas de saúde, assistência, cultura. É, e hoje, e de, sei lá, 50 propostas, e que está tudo disponível, enfim, a gente posso compartilhar, inclusive, facilitadamente esses links para vocês. Hoje a gente tem essa última versão de 2024, que é uma agenda que mira em 10 assuntos chaves, assim, né? E eu vou pular aqui para visualizar eles com vocês, que é um pouco essa visualização aqui mais esquemática e tal, de temas que hoje a gente tem tratado para pensar esses desafios, assim, que a gente acha que a gente pode mirar agora, olhando inclusive para um marco, né? Quando a gente constrói essas agendas, a gente estava olhando ali para o marco de um debate sobre a, o compromisso, né, da agenda urbana, enfim, né, da agenda 2030. É, enfim, acho que tem muitos desafios para quem está acompanhando e monitorando, enfim, os avanços dos compromissos que foram feitos ali, né, nas 17 ADSs, né? Acho que passamos por uma pandemia, passamos por, enfim, né, governos com bastante retrocesso, e aí foi bem difícil, né, avançar nesses compromissos, mas a gente, enfim, tem se colocado, e a partir de escutas de processos coletivos, essa tela aqui, que é uma tela que aponta para a gente prioridades importantes para pensar essas cidades, assim, né? E aqui especialmente a região metropolitana do Rio. Então, enfim, a gente. E aí, nesse esquema de 10 é óbvio que isso não dá conta de todos os desafios que nós temos, mas aqui, né? Passar pela garantia, pelo direito à moradia, né? E moradias, enfim, né? Populares, bem localizadas, né? Com acesso à infraestrutura, seguras, né? Adaptadas as mudanças e efeitos climáticos, dos eventos climáticos extremos, né? Pensar uma lógica do debate sobre segurança pública que está para além, né, do debate sobre uma segurança é, armada, né, e que, enfim, né, que entende que política de segurança é operação e violência, né? Então aqui uma outra lógica de convivência e de reflexão sobre, inclusive, sobre espaços de convivência nessa cidade, né? E circulação, valorização das pessoas. Um debate sobre tarifa zero também, né? De como é que a gente pensa, né, o transporte como esse direito, né? Que ele é constitucional, inclusive fez 10 anos que ele entrou como um direito na Constituição, assim como a saúde, enfim, e que, enfim, mas ele ainda é pago, né? E é muito caro aqui, né? No Rio de Janeiro e em diversas outras cidades. Então, muitas vezes ele é proibitivo para o acesso a determinados direitos, né? Então, essa cidade que ela, enfim, ela ainda tem, e a forma como, enfim, né, Pedro já vinha falando, né, sobre como essas desigualdades elas se apresentam nessa relação, enfim, centro, periferia, aí sim, né, tá tudo junto, misturado. As desigualdades são bem mais intras, né, do que estanques para pensar Rio de Janeiro, mas que é isso, né, a dimensão aqui da reflexão sobre tarifa zero, como que a gente acredita que essa é uma agenda de agora, assim mesmo, né? E ela já é uma agenda tardia para a gente pensar essa circulação, esses acessos, né? O debate sobre a política do cuidado também, né? Que é uma reflexão que a gente vem construindo e tal, e amadurecendo. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre esse processo de construção dessa agenda e dessas agendas, mas que vai apontar, por exemplo, sobre essas desigualdades e sobrecargas do cuidado, né? Assim, uma crise que a gente tem colocado também sobre seja uma população que, né, vive mais, mas também uma desigualdade histórica, né, de uma sobrecarga, especialmente sobre mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas trans, enfim, né, dentro de espaços comunitários que estão encarregadas de um cuidado onde muitas vezes falta, né, a presença do Estado, a política pública ali, de fato, garantindo equipamentos que possam ser suporte para isso, né? Enfim, tem muitas agendas aqui, institutos de planejamento, pesquisa, produção de dados, informação, acesso qualificado, mas é um pouco essa visão, assim, que a gente tem construído, dependido coletivamente, assim. E aí eu vou voltar aqui para mostrar um pouco essa ideia do com quem construímos, assim, porque eu acho que isso faz. A gente tem feito essas experiências, né, a partir das agendas locais, né, e da Agenda Rio, foi um pouco um exercício que a gente fez de
é isso, sistematizar uma metodologia de escuta, né, e de diálogo, né, com a produção de informação, com esforços de monitoramento e incidência também, para pensar como que a gente poderia tentar fortalecer mais essa perspectiva, né, de quem está no território, de quem está nesses bairros, nessas favelas, enfim, nessas cidades, que, enfim, já estão construindo e produzindo muito sobre os seus territórios, mas que muitas vezes esse diálogo ele não chega junto com com essa gestão pública e com as representações institucionalmente constituídas por processos eleitorais, enfim, acho que é, tem um que aqui de como que a gente, e essa é a nossa, eu acho que grande provocação, como que a gente cria mais processos de escuta e construção coletiva para defender agendas importantes, assim. Então, e eventualmente, né, e com muito esforço e articulação em conjuntura, tentar tornar que algumas dessas coisas se concretizem de fato, né, nesse planejamento. Então, aqui são coisas que ao longo do tempo a gente foi conseguindo fazer avançar coletivamente, assim, e é zero sobre uma coisa que só a casa fez, mas que foi feita com outras pessoas. Então, desde isso fazer com que a forma como, por exemplo, hoje a Prefeitura do Rio acompanha a disponibilidade das frotas dos ônibus, isso pudesse, e a gente viu ali na pandemia, literalmente o sumiço, né, de várias linhas de ônibus, como é que isso poderia ser algo que a gente poderia tratar e conseguir pensar em metodologias e estratégias de otimizar a infraestrutura que estava largada, sucateada dentro desses ônibus, como os usos do GPS, por exemplo, para entender a localização e, de fato, como se estava abastecendo a cidade ou não. É, a defesa é isso, né? Ali atrás de fato, constituir uma autoridade metropolitana, né? Um espaço para pensar políticas nessa escala, né? É, ali atrás a gente falava, né, que no Rio de Janeiro, hoje com a queda, né, do uso dos transportes públicos, né, por uma série de desafios, como a passagem, como o custo, inclusive, segurança, mas ali atrás a gente falava de um Réveillon por dia acontecendo nessa região metropolitana, né, que é esse nível de circulação e quantidade de pessoas que acessavam e que vinham, né, desses municípios da RM ali, principalmente é isso, né, a Baixada Fluminense e o leste metropolitano vindo para a capital, para acessar transporte, trabalho. Então, a gente está falando de uma agenda de mobilidade, de saneamento, de moradia, que precisava ser pensada nessa escala, né? E que precisava ter estrutura na gestão pública para pensar isso, assim, né? Então, criação, por exemplo, né, do Instituto de Metrópole e tal, que hoje existe aqui, tem muito a ver com discussões que a gente estava fazendo ali atrás. Esse é o QR Code aí. Tá bom, tá bom. Vou avançar aqui. Esse é o QR Code da Agenda Rio e tal, que eu acho que quem quiser conhecer. É isso, a gente vai costurando uma visão que articula uma visão mais intersetorial mesmo, e a partir dessas justiças, então entendendo que essa reflexão de desigualdades que a gente vai fazer, né, necessariamente precisa passar sobre dimensões de raça, gênero. Hoje a gente tem pensado isso muito a perspectiva também climática, porque é isso, na verdade, é uma imposição do tempo, né? Enfim, não dá mais para não disputar e entender que os efeitos dos eventos climáticos extremos, eles afetam e de forma muito desigual, né, as periferias. Então, essa é uma agenda que precisava necessariamente ganhar uma força. E aí, vou mostrar aqui, então, avançar isso que a Mari me deu uma sinalização aí, eu estou atenta à voz de Deus é, que é aqui essa visualização das agendas locais, assim, né? Eu acho que para quem quiser conhecer mais no site da Casa Fluminense, é, é isso, são literalmente é isso, né? Esses planejadores aí pensando os seus territórios, fazendo escuta com os moradores, produzindo esses diálogos nos períodos eleitorais e fora deles, né? Defendendo essas agendas e temas e propostas que precisam avançar. É um exemplo bom aqui, enfim, e falando de parques e de espaços de convivência que a gente precisa muito na nossa cidade, a galera da Agenda Realengo, por exemplo, que conseguiu com que, de fato, a Prefeitura do Rio avançasse, né, com o Parque Suzana Naspolini, né, que é o parque ali de Realengo, e que essa semana, inclusive, anunciou os outros 50%, né, que era uma luta de anos dos moradores, né, ali disputando para que não fosse mais uma área de condomínio, é,
ali na região e que pudesse de fato usufruir de um espaço de lazer, assim, de cultura, né? A lógica do, né, conseguir morar para, né, para além de, enfim, né, mais do que casa, né, mas querendo muito mais do que isso, assim. Então, aqui é a galera de Japeri que consegue fazer avançar uma discussão sobre malha cicloviária na cidade. Lembrar que Japeri, que já figurou durante muitos anos como um dos maiores deslocamentos de casa-trabalho do Brasil, assim, né? Então, tipo, uma galera que conseguiu fazer avançar reflexões importantes para o plano de mobilidade da cidade, e muitos outros exemplos, assim. Por fim, eu acho que talvez aqui para encerrar, e Mari, você vai me avisando aí, acho que talvez faria sentido também para trocar aqui sobre as cidades plurais, eu acho que talvez compartilhar um pouco também da experiência do mapa da desigualdade, assim, que é um projeto que a gente tem tocado ali numa chave de 2 em 2 anos agora, que tem uma visualização assim também, né, de indicadores, né, e agregação mesmo de acesso à informação, que reúne agregação, né, de dados, seja dados solicitados via lei de acesso à informação, seja por geração cidadã de dados também, dados que contaram com a participação de fato, né, da cidadania para ser construídos, e que não existiam, enfim, antes, né, disso. Então, aqui acho que é um exercício que a gente tem feito e compartilhar aqui, estimular que vocês conheçam mais depois também, para talvez somar essa reflexão sobre cidades plurais que tem a ver com, então, que dados ajudam a gente a refletir, né, sobre esses desafios, tanto esses caminhos e essas propostas que a gente tem defendido para a cidade, mas ao mesmo tempo também que revelam essas desigualdades e a prioridade para onde esse orçamento precisa ir, para onde esses projetos precisam estar, assim, enfim. Então, tem muitos dados aí, tem uma sequência de 40 indicadores que vocês podem conhecer e tem a ver também, podem direcionar muito a partir também do interesse de vocês, assim. E é isso, assim. Eu vou parar aqui, porque tem várias outras coisas, mas conforme as perguntas acontecerem, a gente vai se conectando. Obrigada, gente. Muito obrigada, Larissa. É muito interessante, né? A própria forma como a Casa Fluminense, de algum jeito, surge no momento de levante, né? E toda essa preocupação, desde um olhar assim que olha para o território dentro de uma escala metropolitana, né? Então, com uma lupa mais ampla, né, por todas essas questões que atravessam essa cidade, né, que atravessam o Rio de Janeiro, e esse lugar de produção de dados que vem junto com uma análise já uma proposição a partir dela, né? Então não basta simplesmente identificar os problemas, mas pensar, fazer o exercício ali de criar metodologias, né? De ir próximo ao poder público, tentando encontrar soluções. Então, muito, muito obrigada. É realmente crucial, né? Ouvir um pouco mais sobre esse tipo de iniciativa. Eu vou fazer o seguinte, eu pensei em pegar umas 3 perguntas, falar primeiro, vou seguir a ordem das apresentações para o Pedro, depois para a Larissa e dar um tempinho para vocês responderem. Não sei se vocês acham 3 um número bom, posso pegar de 2 em 2 também, como vocês preferirem. Aproveito aqui também Funciona, para agradecer. funciona. 3 funciona. Funciona? Acho Você que bom. Tá manda. ótimo. E não é, né? Porque a voz de Deus, no caso, é de uma mulher, né? Então aqui a gente trabalha com matriarcado. Eu vou ler alguns comentários também, né? Muito obrigada a todos que estão nos escutando, né? A Magali falou aqui quantas informações valiosas, agradeceu. A Paula também falou que é muito interessante saber um pouco dessa história do que foi, o que está sendo. Eu vou ler aqui a nossa primeira pergunta, que veio da Elizabeth. Ela fez uma associação entre banho coletivo, ela lembrou dos banhos dos indígenas nos rios, se essa seria uma inspiração. O Tiago Toledo, ele perguntou qual foi o método de organização dos dados da pesquisa. A Toshi, espero estar falando certo, comentou que achou interessante a articulação entre a realidade e o imaginário, sobretudo quando se evoca a obra de Nelson Pereira dos Santos. Se você poderia desenvolver essa questão, essa articulação entre a realidade espacial, social, cultural e o imaginário. Foi? Tá. Não, legal, Foi. gente. Olha só. Enfim, a gente.
A gente sabe já, né, que acho que o banho para nossa cultura, né, e quando a gente pensa nas nossas matrizes culturais, da importância dela, a gente sabe que isso, de fato, é um traço, é uma herança indígena, né? Essa coisa de se banhar, a gente sabe que isso é um traço indígena. Agora, tem uma questão aí. O Rio de Janeiro é um calor do cão, né? E quando a gente está em áreas periféricas, principalmente, cara, não tem arborização decente, né? Conforme a cidade expande, ela tira. A gente acha que o Rio de Janeiro é todo arborizado. Não, não é. Não é arborizado. Deve estar lá no mapa da Larissa isso, né? Falta arborização, é um calor do cão. Então, é meio que um jeito que as pessoas dão para, enfim, para ter um mínimo de qualidade de permanência no espaço público. Não tem sombra, é um calor do cão, tudo de cimento, de asfalto. Então, eu acho que tem também uma improvisação, assim, né? Agora, eu também tenho uma questão assim sobre a improvisação, né? Porque a gente muitas vezes celebra a improvisação, né? Eu acho que a gente tem que entender a improvisação, aprender com a improvisação, mas a gente tem que sair da improvisação, né? Eu acho que o nosso país é um país que valoriza muito pouco o conhecimento e a sistematização do conhecimento e memória. Então a gente está sempre improvisando tudo, né? Assim, a gente não pode achar que é bom o cara estar com o chuveiro na beira da calçada, né? A gente quer que ele tenha um chuveiro no parque, a gente quer que a calçada dele tenha arborização, que tenha isso tudo, né? A gente quer que a gente dê soluções mais concretas, né, para as pessoas, que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, né? Sobre dados da pesquisa, eu não sei qual, enfim, se é de alguma específica ou de uma maneira mais geral, né? Aí eu acho que tem coisas distintas, né? Sei lá, quando a gente vai olhar para o Minha Casa Minha Vida, a gente vai olhar os dados, fatos, né? Assim, quais são os dados, dados estatísticos, publicações, de quantidade, de índice de domicílios, de blá, 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 blá. A gente faz essa pesquisa. Mas o que me interessa mais não é isso. Tá? Assim, por isso que eu falei, eu não sou um pesquisador, eu sou um projetista, né? E me interessa mais aquilo que vem da sensibilidade, da observação, do depoimento das pessoas. Me interessa mais do que o dado cru, né? Embora eu acho que tem os lugares que o dado cru tem que ser aplicado, né? Para falar do mercado na vida, você tem que ter o dado tá ali, né? Desculpa, não é cru, mas preciso de fonte, né? Fonte oficial, de alguém que foi lá, que mediu, que, né, metrificou, planilhou aquele negócio todo. Mas me interessa muito essa observação sensível do cotidiano, e eu acho que aí tem a ver com a última pergunta, né? Assim, do imaginário, da gente conseguir olhar para a nossa realidade, né? Olhar para as coisas que nos cercam, né? Olhar para as maravilhas, para a beleza e para o caos que nos cerca, né? E de que forma a gente consegue transformar isso em outra coisa, né? Assim, o que a gente aprende com cada um desses componentes e de que forma a gente consegue imaginar coisas que não estão imaginadas, ou às vezes não é nem imaginar coisas que não estão imaginadas, ou pegar coisas que estão imaginadas e fazer com que elas possam acontecer de uma maneira mais legal, que elas possam ter mais eficácia, que elas possam ter mais é, porosidade, né? Que elas consigam se espalhar mais. Então, eu acho que, enfim, acho que o que eu queria dizer é isso. Não, não é uma forma certa, uma forma errada, mas é o que de fato me atrai. E aí eu queria até só jogar uma coisa aqui para a Larissa já, assim, só para jogar uma coisinha para ela. Assim, eu acho fantástica essa pauta do transporte. Acho total de acordo com tarifa zero. Acho que isso podia ser um direito. Como nos Estados Unidos, se falar de saúde, todo mundo, não dá para ter saúde pública. É que a gente tem, né? Então, eu acho que é só uma questão do desejo, né? Que você falou, do desejo do que a gente quer de construir como política pública, etc. e tal. Mas tem uma imagem que me vem que é o seguinte: é olhar o chão do ônibus como calçada, né? Se a gente entender que aquela é uma calçada móvel e que a gente tem o direito de andar na calçada para chegar nos lugares da cidade, eu gosto sempre de pensar, como se o ônibus fosse calçada, você não paga para andar na calçada, né? Então eu queria que ele fosse uma calçada que anda. Então, eu acho que essas coisas, eu gosto de ficar pensando essas imagens assim das coisas. Mas é isso, obrigado. Vamos para lá isso. Imagina, obrigada a você. Eu acho que você tem total razão que a gente também não pode fazer só uma ode
ao improviso. É claro que é importante ter ali, né, uma margem de improviso, mas a importância do planejamento, né? Senão a gente não consegue fazer política pública. E aí é, de fato, uma questão fundamental, né? Eu vou agora ler também, no mesmo formato aqui, algumas perguntas que chegaram para a Larissa. Na verdade, a Elizabeth pediu para você contar um pouquinho mais do acesso, sobre o acesso e a garantia de financiamento dessas iniciativas, dessas agendas. De fato, é uma questão fundamental, né, para a gente colocar qualquer projeto em prática. A Dione perguntou se essas agendas existem por bairro. Ela gostaria de saber se Vila Isabel tem agenda 2030. O Vicente perguntou como é que é através das agendas de luta e outras políticas se pode superar ou deixar atrás os preconceitos, entre aspas, da opinião pública sobre a Baixada Fluminense. Então, é um pouco esse lugar também de o que esses dados produzem, né, sobre esses territórios, né, como é que eles podem ajudar a desconstruir esses vieses mais preconceituosos, né? Excelentes, excelentes provocações, assim. E gostei muito da imagem, Pedro. A gente compõe só para pegar o gancho, para a gente dialogar, a gente compõe a gente faz parte do Conselho Municipal de Transporte, né, aqui. E aí tem um dos integrantes lá, sempre fala sobre a lógica do elevador também, assim, dizendo, poxa, eu pago o elevador, eu não pago para acessar o elevador para me deslocar e tal. Então, assim, é, conseguir, né, desnaturalizar o pagamento de um direito que é tradicional, então conseguir trazer isso para uma prática de uma coisa que a gente faz no dia a dia, então é isso, né? Circular, se deslocar, porque a gente paga para se deslocar, é, acho que certamente é fundamental. E hoje a gente tem um contexto político mesmo, assim, de bastante, na verdade, avanço, né? Você tem um crescimento, hoje a gente já está batendo em 140 cidades no Brasil com tarifa zero, assim, né? Mas infelizmente capitais ainda não entraram nessa. Eu acho que tem um marco aqui importante, que é quando as capitais, assim, entrarem para essa disputa, né? BH perdeu essa oportunidade agora, a gente está tentando muito fazer com que aqui no Rio de Janeiro essa discussão avance mais, assim. É, e, enfim, mas acho que essa é uma ótima conversa, assim. Mas, voltando aí para os pontos das perguntas, acho que a primeira pergunta do financiamento, né? Cara, a pergunta ela é essencial, assim, tipo, parte né, do que não rolou compartilhar aqui, a gente desenvolveu, né? Parte do que a casa faz, a gente desenvolveu um fundo de apoio a essas agendas. Então, da nossa parte, o que a gente faz, a gente apoia a elaboração delas, né? Então, a gente tem um fundo de apoio a movimentos coletivos e organizações, a gente criou um programa de apoio direto que a gente consegue apoiar, óbvio, não todas, mas a gente vai paulatinamente selecionando agendas e a gente vai apoiando financeiramente esse processo de elaboração. A gente também incentiva muito, né? A gente faz parte de redes de filantropia também, então a gente incentiva muito e de investimento social privado, enfim, que a galera inscreva os projetos, né? Pleiteia editais para financiar isso, mas é óbvio que no momento que a incidência política ela é possível, como é o que acontece, por exemplo, com a Agenda Realengo e como aconteceu com outras agendas que estavam ali escritas, né? Não deu para eu entrar muito em detalhes, mas assim é o momento que essa elaboração, né, e esse recurso, na verdade, que ele vai muito para essa formulação e para essa articulação, para a publicação, literalmente, né, desses materiais, ele se torna, é isso, na verdade, até um valor que é difícil de ser mensurado, assim, né? Porque é isso, aí ele vai para uma política pública que aí ele ganha uma outra escala de debate sobre orçamento, direitos e tal, e é isso a gente perde de vista sobre, né, os benefícios disso, mas dentro dessa escala, acho que hoje, inclusive, a gente aprovou pela Fundação Banco do Brasil, as agendas locais como uma tecnologia social certificada, assim, né? Então, a gente tem feito esforços de multiplicação. A pessoa também que perguntou sobre Vila Isabel, não, Vila Isabel ainda não tem uma Agenda 2030, então a gente tem um guia de agendas locais no nosso site que vai compartilhando essa metodologia. Então, se você tiver interesse, acesse lá o nosso site e vai conhecer um pouco mais. Se conecte com outras pessoas que você conhece e gostaria de pensar o bairro de Vila Isabel. É um ótimo convite.
Mas certamente é isso, né? A escala dessas agendas, ela tem uma escala que ela varia, principalmente é uma escala na ótica das cidades, mas ela também tem escalas de bairros, inclusive de favelas, né? Pedro falou ali sobre o cruzamento, enfim, da maré. Tem a Carta da Maré, que é uma carta voltada para o debate de saneamento básico na maré. E agora, lá na Maré, a galera começou a pensar, inclusive a semana passada teve reunião, uma agenda mais ampla para pensar o complexo da Maré, né? Então, é um processo que está em marcha. E aí eu acho que talvez tenha faltado uma última pergunta, mas não sei, agora talvez eu tenha perdido aí. Mas acho que era isso, né? Não sei se eu deixei Vou alguma. reavivar o Vicente ele perguntou como é que, através das agendas de luta e outras políticas, se pode superar ou deixar Boa, atrás os preconceitos da Baixada. opinião pública sobre a Sim. Baixada. Sim, bom, eu acho que tem. É porque é muito complexo, né? Porque esses preconceitos, né? Eles são muito produzidos, é isso, né? Por uma narrativa, enfim, né? De mais potência que tem a ver, em geral, com canais, né? Com a grande mídia e tal, né? Que veicula necessariamente um perfil de informação, né? Acho que as agendas locais é ir sobre aquele território. Então, assim, as agendas locais, elas são justamente o contrário. Acho que elas se conectam muito bem nesse desafio, gente, que você está falando. Que, por exemplo, Queimados, que durante muito tempo foi o município com os maiores índices de letalidade, né, no Brasil também. Enfim, figuramos os piores índices em agendas estratégicas no Brasil durante muitos anos. Queimados era esse caso, Baixada Fluminense. Mas é a mesma agenda Queimados que conseguiu desenvolver, e está na proposta da agenda Queimado, metodologias de mapeamento sobre é, áreas de alagamento, a partir da participação cidadã, né? E que conseguiu influenciar e levar isso para a Prefeitura de Queimados, né? Para melhor orientar, né? Com inteligência coletiva, né? Que a gente chama, aonde deveria estar a prioridade de determinados investimentos de obra de infraestrutura. Então, assim, acho que as agendas, elas são muito isso mesmo, assim, é valorizar a memória desses territórios, os lugares, as pessoas elaborando isso e trazendo isso, de fato, para toda a potência que esse território já tem, né? Então, assim, que eles não são resumidos às grandes manchetes catastróficas, né? Apesar de, sim, elas precisarem ser enfrentadas e elas precisam aparecer também, né? Mas não é só isso que existe lá. Eu acho que as agendas, elas são muito esse lugar mesmo de memória, de produção cidadã mesmo, para tentar enfrentar, sim, e posicionar mesmo por exemplo, não sei quem conhece, mas o último exemplo e fecho, Mari, a Agenda Realengo, que eu acabei de contar para vocês do parque, hoje tem na COP30, né, para quem está acompanhando a discussão, né, da agenda climática aqui que vai rolar em Belém, elegeu, né, a jovem campeã climática, né, que é um desses cargos dessa governança que a presidência da COP do Brasil criou, como uma pessoa que representaria as juventudes em vários diálogos nacionais, assim, ela está circulando e tal. A Marcele, ela era uma das integrantes da agenda Realengo, assim, e Realengo, ela sempre, e era muito doido, porque a gente sempre, quando a gente conversava sobre a agenda, e Marcelo sempre falava, eu falava, o meu desejo, e eu acho que se conecta muito com isso que o Vicente falou, era que quando eu jogasse no Google e pesquisasse Realengo, não viesse o massacre da escola, que é um massacre famoso que teve numa escola em Realengo, na zona oeste do Rio. E hoje ela está participando de uma agenda fundamental, assim, de participação de juventudes. Então, eu acho que isso vai mostrando como que, é claro que é muito desafiador, né, mas como isso pode se conectar. Desculpa, a gente está aqui falando, esqueci o fundamental. Mas você lembrou da Marcele e eu pensei muito sobre essa questão dessa própria experiência ali de uma mobilização comunitária que pode chegar até a Casa Fluminense como esse lugar ali de catalisador e formador também, de certo aspecto, né, de introdução de metodologias que ajudam a pressionar o poder público e, ao mesmo tempo, em que se produz uma coleção ali de dados que vão também ajudar a, de alguma forma, demandar, né, questões assim que são muito importantes para aquela população, né, e não só na questão de
problemas, né, mais básicos ali, como a questão do saneamento básico, mas também do direito, né, o direito ao lazer, por exemplo, né, então achei muito interessante, né, o que você compartilhou, né, de agora ter finalmente um parque em Realengo. Eu vou ler mais alguns conjuntos aqui de perguntas e comentários, para a gente fazer mais uma leva. A Juliana falou, sempre muito bom ouvir o Pedro, um olhar atento, crítico e criativo. Fiquei curiosa para saber mais sobre a disciplina que tratou a Amazônia, quando foi ministrada, como os alunos coletaram esses dados, qual era a proposta dessa disciplina. A Nathalie perguntou também para o Pedro: você pode falar um pouco mais da sua experiência no Estudo X? Lembro até hoje, quando encerraram as atividades ali, por mais ou menos 2017. Esse foi o ano que entrei na graduação, inclusive. Enfim, achava o projeto super interessante, queria saber mais. E se não for confundir, mais uma última, a Toshi trouxe de novo essa relação estética, filosofia e política são incompatíveis? Essa questão foi colocada durante a primeira apresentação. Como aproximar essa questão às reflexões sobre o modernismo no Brasil? Bom, vamos lá, pessoal. Bom, a disciplina, enfim, aí eu vou misturar essas duas, porque o Estúdio X era uma rede global da Universidade de Colômbia, que tinha algumas cidades do mundo, tinha no Rio de Janeiro, tinha em Mumbai, em Pequim, na China, tinha em Istambul, tinha na Jordânia, em Amman. Enfim, era uma rede que estava presente em cidades do mundo. Isso a gente está falando lá 2010, 2011. E eu mencionei, né, a crise financeira 2009, e foi um momento que o mundo passou, né, o mundo não, perdão, falha minha, digamos, os países dominantes do mundo começaram a olhar um pouco mais além dos seus próprios umbigos. E a Universidade de Colômbia fez essa rede da Escola de Arquitetura para pensar a cidade, né? E basicamente o que o diretor da escola dizia assim, cara, assim, a gente precisa ver o que tem no mundo, porque a gente sabe isso aqui e tem todo esse universo de coisas que a gente não está vendo. Assim, eu acho que ele foi um cara assim muito muito sábio, porque ele disse assim, olha, toca aí. Para cada um de nós, que o diretor de cada país ele dizia, toca aí, faz do jeito que você achar melhor, né? Então, isso deu uma liberdade enorme. E, assim, do meu lado aqui, né, de brasileiro aqui, né, do Rio de Janeiro, de interessado nas nossas questões, bom, isso é soft power para mim, né? Eu posso usar isso para juntar cá. A Casa Fluminense esteve presente algumas vezes lá no Estúdio X. Então a gente pode juntar pessoas que estão, muitas vezes, pessoas que estão em campos diferentes, que não conversam. Então né, levar bolos para, sabe, para Nova York. Pô, eu levei bola porque eu disse, cara, esse cara tem que dizer que estava na Universidade de Colômbia. Entendeu? Porque essas coisas, mal ou bem, elas são assim, é o que eu podia fazer, assim, isso estava na minha mão, é o que eu podia fazer, né? Tentar usar esse soft power para articular coisas e tentar mobilizar o que fosse possível. Então, enfim, foi maravilhoso, assim, acho que foi um espaço importante para a cidade, mas, enfim, acabou o dinheiro, mudaram as prioridades e, infelizmente, o espaço não existe mais, tá? Mas sobre a disciplina, então, aí depois do Estúdio X, eu pedi para dar aula lá, eu falei, ó, quero dar aula aí. Aí eles falaram, tá bom, pode dar aula. Eu disse, ótimo, então eu vou dar aula aí. E eu dei 4 anos de aula, e nessa vez da Amazônia, assim, eu acho, o tema foi escolhido porque estava naquela coisa do Bolsonaro maluca, querendo explorar a Amazônia, aquela coisa doida toda. E assim, eu sempre acredito assim que a visibilidade é muito importante, dar visibilidade às coisas, né? Quanto mais visibilidade a gente dá, melhor para as coisas. Então ali eu podia trazer aquele tema para, enfim, é restrito, mas é o que eu podia fazer, tá? Cara, e foi incrível porque a gente viria para o Brasil, uma semana antes fechou tudo por causa da pandemia. E eu disse, ferrou. Eu disse, ferrou. Eles não vêm para o Brasil, ferrou. Só que, cara, a capacidade de pesquisa deles é fenomenal, é impressionante, assim, né? Tem uma coisa que é acho que é
Não sei, eu acho que é da estrutura educacional. Assim, a gente sabe que tem muitas falhas de educação nos Estados Unidos, mas tem uma coisa que é muito bacana, e a gente teve que passar um tempo lá, e a minha filha de 5 anos, eu vi isso na creche dela, que era autonomia. Dizer, olha, tem essas coisas que você pode fazer. Ela tinha 5 anos. Você pode pintar, você pode montar bloquinho, você pode fazer não sei o quê, pode fazer não sei o quê, pode fazer não sei o quê. Você escolhe o que você quer fazer e você põe a sua plaquinha junto daquilo. E aí você pode voltar para isso outro dia. Então, tem uma construção de autonomia que aí eu disse, pô, é por isso que esses caras estão fazendo pesquisa desse jeito. Eles fazem pesquisa. É claro que é uma universidade, né, de elite, então tem os melhores alunos do mundo, blá, 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 mas tem ali um processo de que você. É muito diferente da educação que eu tive, né? Ninguém te diz, olha, projeta um prédio assim nesse terreno tal. Não. Resolve o teu problema. Qual é a provocação? A provocação é pensar modelo de desenvolvimento da Amazônia. O que está sendo feito na Amazônia, né? Tá bom, legal, vamos pensar sobre isso, vamos pensar alternativo. Aí um pesquisou açaí, outro pesquisou extração de madeira, e o que foi, assim, muito impressionante para mim, assim, é que pesquisa toda remota, porque o semana antes fechou, a gente não veio ao Brasil, é que eles descobriram sobre o comércio de madeira para os Estados Unidos 3 meses depois daquele escândalo do Ricardo Salles. Um outro grupo disse: bom, o preço do açaí na Califórnia é, sei lá, US$ 8, o cara recebe lá no Ver o Peso, recebe 30 centavos de dólar pelo açaí. Esse cara tem que vender um produto mais pronto para o mercado, porque o atravessador está ficando com tudo, então vamos propor uma balsa que beneficia, já cancela açaí, ela anda, vai nas comunidades ribeirinhas pegando. Cara, sei lá, 2 anos depois alguém falou que ia fazer isso. Então tem umas coisas assim que eu acho que, né, assim, a academia serve para isso, né? É para a gente olhar para o mundo, né, e antever possibilidades, imaginar propostas, né? Então eu acho que foi muito rico assim ver uns caras que não tinham nada a ver com aquele lugar conseguindo pesquisar e vendo coisas que, cara, logo depois a mineração também, esse grupo era muito polêmico, né? Porque eles diziam como minimizar a mineração, e todo mundo dizia para eles. Não, tem que parar a mineração. E eu dizia, olha só, eu não vou dizer para vocês pararem, dizer que tem que parar a mineração. Isso é resposta fácil. Eu quero que vocês digam, vocês querem pesquisar como melhora? Pesquisa. Vocês vão tomar porrada, mas pesquisa. E eles, enfim, pesquisaram aquele negócio e vieram com essa questão das cidades que perdem a fonte de renda, que aí vira um caos maior do que já é antes. E esse é, não, vamos fazer uma estrutura móvel e que vai recompondo. Aí pesquisa na África um negócio que não usa chumbo, ou sei lá o quê, para mineração, então é um jeito mais sustentável. Aí eles tinham um negócio, um barco, era tudo flutuante, um barco com mudas, que explorava e depois replantava, ia para outro lugar. Então a cidade andava, e depois que ela ia embora, aquilo ficava se regenerando. Que é, né, que é um pouco que os índios fazem também, né? Porque eles fazem uma capoeira ali, queima um pedacinho, planta, aí planta e deixa regenerar, vai em outro lugar. Então, assim, acho que isso foi uma experiência incrível, assim, para mim, de aprendizado também, né? É, agora, assim, sobre essa pergunta final, assim, sobre estética, política, assim, cara, assim, eu não sei muito como te dizer, assim, porque, é, enfim, eu só consigo ver o mundo assim, né? Assim, eu aprendi na escola a ver o mundo assim. Na escola, ô Larissa, eles levavam a gente, né, ali dos estudantes do CAP, lá do Jardim Botânico, botavam a gente no trem, a gente ia para Engenheiro Pedreira, que é do lado de Japeri, para entrevistar as pessoas que dependiam do transporte, para entender o que significava aquela porcaria toda do transporte para chegar para trabalhar. Então, eu meio que tive graças a Deus, eu tive uma escola que me deu uma visão, assim, de cidade, na escola. Não foi na universidade, foi na escola. Me deu uma visão de cidade, de entender as desigualdades urbanas, etc. e tal. Então, e eu sou um arquiteto, eu trabalho com estética. Mas a estética é isso, né? Essas coisas estão todas imbricadas, não vejo como separar. Aí a gente cai no modernismo, né? Assim, o modernismo, assim, bom, a gente tem que contextualizar aquele negócio lá, começa nos anos 30, vai até os anos 60, 70, anos 20. Então a gente tem que contextualizar isso dentro de um período histórico que não significa passar pano, tá?
O modernismo tinha ali uma coisa muito totalizante de achar que tinha solução para todos os problemas da humanidade e que se a humanidade se comportasse como ele queria, ia dar tudo certo, ia dar tudo legal. Deu tudo errado. Lógico, né? O modernismo era um instrumento também de controle, né? Né? Assim, de um controle absoluto da vida nas cidades, o zoneamento das diferentes áreas da cidade, né? Enfim, enfim, ele era um imperativo assim de dominação. Mas por outro lado, eu acho que a gente não pode é, negar, e eu acho que a gente é importante a gente reconhecer isso, tinha ali uma ambição, né? A gente consegue hoje ver os problemas dessa ambição e não estou desculpando ninguém por conta dos desmandos que foram feitos. Mas eu acho que hoje falta ambição. Eu acho que hoje a gente tem, assim, acho que a nossa sociedade é uma sociedade muito pouco ambiciosa, né, na capacidade de transformação dos problemas que estão aí. Parece que tudo está meio, não, é assim mesmo. É tudo assim mesmo. Não, eu prefiro ter minha liberdade aqui de aplicativo. Não, esse negócio de CLT não é para mim, não, sabe? Se colocou nas pessoas uma mentalidade de um empreendedorismo individualista, né, que ninguém consegue pensar mais coletivamente. É tudo eu faço o meu, eu resolvo, porque né? Eu sou aqui, né? Eu tenho essa agilidade. Eu acho que falta para gente o que havia, assim, uma ideia que tem a ver com o bem-estar social, né? Com a ideia do Estado, que não é um Estado mínimo, mas um Estado que é capaz de prover para as pessoas. Né? O Pedregulho, eu citei o Pedregulho, né? O Pedregulho provia, né? É claro que é um exemplo, né? Mas ele tinha uma ambição de prover a escola, de prover o posto de saúde, de prover a lavanderia, de prover o mercadinho. Então tinha ali uma ambição de transformação. Eu acho que a gente já tem maturidade hoje para ser muito mais participativo, para ter as pessoas na construção das agendas, como a Larissa está falando, né, das pessoas definirem o que elas querem mais coletivamente. Né? Eu acho que isso é que é muito importante para a gente, assim, é entender que as coisas precisam ser soluções para todos, né? Os cuidadores, né? Acho que esse é um problema né, que a Larissa está falando assim, cada um se vira. Ó. Eu Não, acho que, né? Como é inclusive, que a gente tem. faz? Desculpa. Não, que tem Não, uma desculpa, questão eu já que falei veio muito, para. mas Imagina, imagina. e já saí Que da tem uma questão. pergunta também, mas eu acho que a gente precisa ter essa coisa, sabe, de pensar como sociedade, como a gente se ajuda, né? Porque é em rede, né? É junto. Não é rede de mídia social. Não, com certeza, acho que tem tudo a ver. Infelizmente, assim, gente, nosso tempo está acabando, então só vai dar para fazer mais uma pergunta para a Larissa. Mas a Cláudia Tavares trouxe uma questão que conversa muito com o que o Pedro estava falando, que ela trouxe a importância do processo de escuta para a formação de agendas e que ela gostaria de ouvir um pouco mais da Larissa sobre essas estratégias de participação social. Então, acho que tem isso, né? A gente é uma comunidade, né? Isso funciona se for, tiver esse senso de comunidade, como é que se faz isso na prática, né? Acho que a Casa Fluminense é um ótimo exemplo, né? Um exemplo de sucesso. Sim. Não, obrigada. Acho que e com certeza, assim, eu acho que para a gente conseguir avançar, acho que, né, para além do que o Pedro estava falando sobre a ambição, né, é isso, tem um conjunto de articulação mesmo, assim, política que precisa ser feita, assim, né, porque aí tem agendas que estão mais colocadas, assim, mas que são bem possíveis hoje, mas que a gente ainda lida com negação e morosidade, assim, porque também tem a ver com a disputa de grandes interesses privados em detrimento do interesse público, né? Desse, enfim, né? Da gente conseguir de fato avançar com processos coletivos mais inclusivos, né? Então, assim, a gente, enfim, acho que temos bastante desafios pela frente, mas eu concordo, assim, que acho que tem certamente a gente tem um amadurecimento, aí eu chego aí na pergunta sobre a participação assim social. Acho que falta ainda, acho que tem um caminho, e principalmente quando a gente pensa processos de políticas públicas, conselhos de políticas públicas, transparência, comunicação, horários de audiência, sabe? Essa coisa da participação formal, que ela é muito limitadora ainda, né, para as pessoas. Então, quando você
quem participa quer muito e se esforça muito para estar, sabe? É no horário do trabalho, é no horário do. Então, assim, é, ou é isso, é aquela comunicação daquela escuta, por exemplo, sobre novo sistema de ônibus aqui, por exemplo, que vai ter aqui no Rio, né? Que é o Sistema Rio que, assim, né, que eu tava lá, eu vi, é isso, assim, eu acho que tiveram umas 700 a 800 contribuições, assim, importantíssimas, mas é isso, assim, quem ficou sabendo, né, sobre isso, no cenário da quantidade de residentes da cidade, assim, então acho que tem uma coisa mesmo de desafios de comunicação, de transparência, né, para processos participativos serem mais efetivos e de simplificação mesmo, né, disso, para que as pessoas possam, de fato, falar sobre a experiência daquilo que elas vivem, porque elas têm muito o que falar e contribuir. E é um pouco né, aí nesse esforço, né, de como a gente tem pensado e tentado aprimorar isso na casa, a gente basicamente assim, né, tem um pilar que a gente tem até uma oficina, né, que a gente já deu em vários lugares, que a gente passa por um processo assim, né, de entendimento sobre mapeamento de lugares estratégicos para essa escuta acontecer. Porque essa escuta, é isso assim, essa escuta precisa ser mais ativa de quem está querendo fazer essa escuta, né? Acho que a partir desse pressuposto, você precisa chegar mais às pessoas também, né? E não esperar que as pessoas cheguem necessariamente, porque elas têm uma série de entraves e necessidades da vida material e prática. Então, participar de alguma coisa que vai criar um processo longo de incidência ou de mudança, assim, é uma coisa que para a vida material de quem precisa pagar a conta no final do mês, ou está com problema com seu filho, isso e aquilo, não é prioritário, porque não é urgente, né? Então, como é que você faz isso, assim? Acho que tem é, mapear, e a gente aqui em esforços de pensar participação, quando a gente dialoga com coletivos, movimentos e organizações mais populares, né, que estão localizados nesses territórios, ou seja, que tem é, a relevância, que tem o respeito, né, que tem conhecimento já sobre esse território, que já conhece e que está buscando ampliar isso para tornar mais coletivizado ainda essa reflexão, é isso, vai mapear espaços estratégicos como as escolas, as universidades, os institutos de pesquisa, as clínicas de família, CRAs, etc., que é onde as pessoas estão, né? É, faz roda em praça, em parque. O Parque Realengo construiu todo o seu processo da agenda no terreno, subiu uma lona no terreno que hoje é o parque. Mas antes não era nada, era só mato. Eles montaram lá, levaram umas cadeiras e isso começaram. Tem um processo também que é importante, que é associar, às vezes, esse processo de participação a algum tipo de escuta formativa, assim, né? Que aí porque nem sempre o diálogo, e não é que a gente tem que falar exatamente como, mas aproximar as pessoas do entendimento sobre também as políticas públicas. Como é que funciona o ciclo das políticas públicas? Como é que funciona esse ciclo de participação? Afinal de contas, o que que são essas premissas assim para pensar isso? Então, em geral, essas agendas também têm acionado esse tipo de metodologia. E aí a gente lançou no final do ano passado um guia sobre cursos de políticas públicas, porque uma galera procurava a gente querendo fazer isso nos territórios também. E a gente sistematizou e compartilhou. Então, as agendas, por exemplo, de Japeri foram construídas a partir de cursos. E aí, quando você se conecta em curso, uma galera querendo aprender, uma galera que também se engaja para querer falar e se conectar a essa produção dessa agenda, né? Isso é uma coisa importante também, né? Então, querer a participação e demandar ela também, muitas vezes, vai nos exigir processos formativos também de conexão com temas, porque as coisas não estão dadas assim, né? Ainda que exista um processo muito violento, né, de apartar as pessoas, né? Precisar fazer um esforço, Pedro, e que isso existe, de comunicar o porquê que a tarefa zero é importante, chega a ser uma coisa absurda, mas ela é real. Muitas vezes isso não está dado, né? O porquê que ela é importante. Às vezes eu vou pensar, mas isso daí vai servir para pegar e fazer baderna dentro de ônibus, ou para o povo ir para lugares que não deveria. Então, assim, tem muitos, é isso, né? Muitos imaginários, culturas e espaços ainda que estão em uma cidade, ideias de cidades aqui no plural, porque, enfim, né? Estou falando a partir dessa pluralidade também. É, e disputas que precisam ser feitas é isso, né? Com formação, com processo de educação popular, né? A gente acredita muito que processos de participação estão conectados a isso, assim, né? E é zero sobre aquela coisa do professor que fala, o outro só escuta,
mas é criar espaços de compartilhamento coletivo e ir trazendo experiências, né, e escutas isso, e você vai vendo pessoas que já estão, por exemplo, produzindo reflexões super sofisticadas sobre enfrentamento à insegurança alimentar no território, mas que nunca usou esse termo, por exemplo, né? Mas que está desenvolvendo horta, que está fazendo mutirão de cantinha, que desenvolveu praticamente uma cozinha comunitária no seu território, mas que assim não se enxerga como tal, sabe? Ou que aprendeu a subir criar, tipo, tentar subir pavimento sem ter nenhum conhecimento de. É isso, né? Tipo, é, enfim, de engenharia civil e tal, mas que conseguiu, tipo, adaptar a sua casa para um processo que é rotineiro, que é as cheias, que são as enchentes, com o aumento do volume das chuvas, assim. E as pessoas fazem, se viram. E, de novo, não é sobre valorizar como a gente estava falando antes, e fecho com isso, o improviso, mas é sobre. Aí eu acho que é parte sobre, né, é o trânsito entre a adaptação e as tecnologias sociais de resistência também, né, que vão nascendo num contexto de falta de ausência de políticas públicas. Então, acho que tem aqui um conjunto aí de coisas, assim, mas a gente tem, para fechar ali também, a gente tem entendido também que acho que para esse processo de participação ele também está fortalecido por dados e informações. É, a gente recentemente, para quem quiser conhecer, a gente lançou o que a gente chama de Casa Aberta, que é também a sistematização de um painel de monitoramento que a gente lançou, que acompanha alguns indicadores sobre essas 10 propostas que eu estava mostrando para vocês, assim. Então, ali também compartilhando e vendo assim, bom, quem quiser fazer daí um painel de monitoramento para acompanhar da sua agenda, é sobre isso também, né? Assim, muitas vezes o poder público limita essa participação a um pedaço do ciclo, né, das políticas públicas, né? Que é, às vezes, uma etapa de escuta para produzir aquela agenda. Mas a participação ela deveria acontecer do início ao fim, né? Inclusive para saber se aquela política que tá, beleza, saiu, é, como é que ela está sendo construída, né? Ela está respondendo de fato, assim, quem é que está medindo, acompanhando isso? É muito desafiador, mas é isso, assim, é pensar essa participação de modo mais alargado, né? E entender que é isso, que esse espaço de participação nessas políticas, elas não são de X ou Y pessoas, assim, né? Que é de todos nós isso, de fato, assim, né? E aí, avançando nesses diálogos e tal, e testando novas estratégias, conhecendo o seu território e pensando o que faz sentido como comunicação também para convidar e atrair as pessoas e produzir diálogos que de fato sejam diálogos, assim, isso vai ajudando. Inclusive para dizer que nenhuma dessas agendas reproduziu uma receita pronta, né? A galera traz o conhecimento do seu território e vai incrementando, né? E vai trazendo é, o melhor do que pode, enfim, né, se esforçar em fazer. Mas é isso, gente. Sigo disponível aí, deixo meus contatos também depois aí, para quem quiser trocar mais, mas é isso, Casa Fluminense. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de escutá-los, um pouco, né, dos projetos que vocês estão desenvolvendo, que vocês têm atuado. Realmente muito enriquecedor ter essa oportunidade de conhecer iniciativas concretas que mostram caminhos para nós construirmos o que nós estamos chamando aqui de cidades plurais, que são atravessadas por grupos, territórios, problemáticas diversas, né? E fazer isso de uma maneira que a gente caminhe juntos, né? Muito obrigada a todos que compareceram, tiraram algumas horas aí do seu dia para estar conosco, a todos que enviaram perguntas pelo chat, comentários. Infelizmente, o nosso tempo se encerrou, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, mas a gente espera vocês na próxima quinta-feira, dia 23 de outubro, para mais uma paisagem. Muito obrigada, uma boa noite a todos.